Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos bem cedinho. Eu estou falando aqui de Orlando, na Flórida, trazendo a minha opinião sobre o Vasco nessa sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Chegamos aqui em nome da Micromarket e da 7K Bet, parceira do canal Atenção Vascaínos e junta com o AV para trazer as emoções do Campeonato Brasileiro. Você que quer ter segurança para poder se divertir, use a 7K Bet. Regulamentada, resolvida, a 7K Bet oferece muitas vantagens para você. Cashback, tem atendimento 24 horas, enfim, todos os jogos esportivos à sua disposição, várias modalidades, faça uso da 7K Bet. Mas acima de 18 anos e com responsabilidade, você gastando aquilo que você pode, não além daquilo que você tem. 7K Bet, a bet de verdade. Bom, eu dei ontem a minha opinião sobre o que acho que está acontecendo no Vasco e estou mais uma vez aqui deixando bastante claro que, para mim, o trabalho do técnico Fernando Diniz deu no Vasco. Entendo quando o torcedor faz a crítica aos jogadores, mas, gente, quem comanda os jogadores precisa, de alguma forma, entender que quando não está bem, tem que tirar. Porque as pessoas criticam aqueles que erram na saída de bola, mas é engraçado porque os que erram na saída de bola são sempre os mesmos. Os que erram na saída de bola erram e são mantidos. Ah, mas não há outras opções. Ok, o Vasco não é um clube abastado, não é um clube milionário, mas se você não pode trocá-los, troque-se a forma de jogar. Porque o Carlos Cuesta, que fez um gol contra ontem, é um zagueiro da seleção colombiana. O Puma Rodrigues, que perdeu uma bola no alto, é um lateral direito da seleção uruguaia. O Lucas Piton, que errou na saída de bola, aliás, não é a primeira vez que ele erra constantemente. Lembra do jogo contra o Maricá? Foi igualzinho. Saiu driblando por dentro, não tinha opção. Fez a falta, expulsão, né? Prejudicou o Vasco naquele jogo. Aliás, não saiu nem gol do Maricá, foi uma expulsão, o Vasco ficou com 10. Da mesma forma aconteceu ontem. O Piton é um jogador cogitado aí para futebol europeu, futebol turco, enfim. Tem cidadania italiana, sempre se fala do nome dele lá para fora. Enfim, são jogadores medíocres, já tivemos piores. Já tivemos jogadores muito piores nessa posição. Então, recorrentemente, quando eles erram, e até o Diniz falou isso depois do jogo ontem, erram porque o jogador erra. O goleiro do Mirassol ontem ia tomando um gol, foi matar a bola com o pé, a bola passou, né? Quase que a bola entra. Ele foi lá atrás e recuperou. Mas acho que cabe ao treinador detectar esses erros e evitar. O Vasco tomou 23 gols ano passado com erros de situações individuais de cada atleta. É o cara que errou na saída de bola, é o cara que atrasou mal, o cara que fez o pênalti tolo, é o goleiro que frangou, enfim, falhas individuais. E desculpe, cabe ao treinador mudar. Não tenho peças, muda a forma de jogar. Qual é a forma que o Vasco joga? De uma maneira arriscada, jogando lá atrás. Eu me lembro quando o Diniz veio a primeira vez para o Vasco, as pessoas diziam, mas como é que vai ser o Vanderlei jogando com o pé?
E é isso. O Vanderlei não deu certo. Da mesma forma, nossa, se o Léo Jardim, como é que vai ser? E foi um desespero. Agora o Léo Jardim está jogando melhor, está treinando melhor. Mas para isso a gente passou um tempo aí sofrendo, né? Muito, sofrimento demais. Para mim, deu. Para mim, completamente deu. Acho que o trabalho do Fernando Diniz, ele não vai mudar. Ele vai se manter firme nisso, vai continuar com a saída de bola lá de trás, insistindo nesse jogo arriscado, como arriscou no Fluminense. Os torcedores do Fluminense, conheço alguns, família tem muitos tricolores dizendo isso, o Diniz é isso aí mesmo. Torcedores do São Paulo, nosso Ramon Niático fala a mesma coisa, enfim, é a mesma situação sempre, não vai mudar, não adianta que não vai mudar. Então, como não vai mudar, eu ouço ontem o Diniz falando que o Vasco jogou uma boa partida, que o Vasco podia ter vencido o jogo. Sinceramente, torcedor, eu não vou dar muito tempo para falar sobre esse tema. Não é um tema que eu me sinta confortável, porque para mim, o Fernando Diniz já fez no Vasco muito pior do que todos os outros treinadores. Ele conseguiu amealhar o que o Ramon Dias teve de pior, como dono do Vasco, fazia o que queria. E no caso do Rafael Paiva, o time jogar mal, como foi no final do trabalho do Rafael Paiva. E os dois foram demitidos. E corretamente. O Paiva por resultados ruins, apesar de que o Diniz já entregou muitos piores. O Diniz ontem no final da coletiva fez uma menina, respondeu uma pergunta de uma jornalista que perguntou sobre a questão de tantas derrotas. E ele disse, não, se você for pegar num corte mais de derrotas, é uma maldade. Não é uma maldade, Diniz, são 17 jogos desde as vitórias, principalmente a vitória sobre o Bragantino, que o Vasco tem 11 derrotas, tem apenas 4 vitórias e tem 2 empates. O Vasco não empata ou perde ou ganha, só que tem perdido muito mais. O Vasco nessa atual temporada ganhou do Maricá, tomando 2 gols. Empatou contra o Nova Iguaçu, foi amassado contra o Flamengo, e ganhou do Boa Vista 3-0. Sendo que no jogo com o Boa Vista teve pelo menos 5 chances claras e o Fusato foi o goleiro do Vasco e o que teve a maior nota de todos nós. E agora estreou contra o Mirassol e perdeu. Se não tá ruim, sinceramente, prometo, não vou lutar contra os moinhos. O torcedor do Vasco que é a favor, que acha que os jogadores é que erram, não é culpa do Diniz, na minha opinião, culpa muito do treinador, que mantém esses atletas e que, se não consegue substituí-los, não altera a forma de jogar para que eles se sintam mais confortáveis. Porque nenhum desses jogadores, volto a dizer, é ruim a ponto de serem medíocres, bagres. Não são. São bons jogadores tecnicamente. O Vasco tem um bom time de futebol. O trabalho que está sendo feito pelo Admar Lopes não pode ser atrapalhado pela irresponsabilidade da manutenção de certos conceitos que o técnico do Vasco insiste. Se não está dando certo a saída de bola lá de trás, que se faça diferente. Se não está dando certo o Vasco atacar sem atacante, sem centroavante, sem como foi ontem, não dá para ser mais. Não dá para botar tudo nas costas do Andrés o tempo todo. Se o jogo não pode ter alterações, como por exemplo Felipe Coutinho não pode sair do time e outros mais, eu não sei mais o que pode ser feito. Se você não coloca nunca um jogador como André Fernandes e o coloca na estreia do Campeonato Brasileiro, eu não sei mais. Se você tem um Matheus França que quando entra não joga e você insiste no jogador, eu também não sei mais o que fazer. Sinceramente, não vou perder o meu tempo falando de algo que não vai alterar. O técnico do Vasco é querido pela direção do Vasco, é amigo da direção do Vasco e tem esse respaldo e essa zona de conforto. Eu falei isso ontem. Para mim, os jogadores têm insegurança porque sabem que se não fizerem, que sabem se errarem, que sabem se insurgirem contra isso, terão um treinador que é imutável, que não vai pedir para sair. E diante disso, não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É melhor aceitar o status quo, não se rebelar contra isso, tentar fazer, errar, continuar errando e ter o respaldo do técnico, porque nesse ponto o Fernando Diniz, ótimo, porque ele respalda os erros, ele repete os jogadores dos erros e fica por isso mesmo. Disse ele que trata os jogadores de uma maneira carinhosa dentro do vestiário, que não é desrespeitoso. Mais uma vez ontem foi, citou o caso do Ryan, mas cada jogador, Diniz, cada pessoa é diferente. O Ryan pode aceitar
as suas broncas por ser um menino e de alguma maneira potencializar o seu talento e dizer que você é um pai, mas tem outros que talvez não tenham essa paciência. Tem outros que podem dizer a você que são apaixonados por você, gostarem de você e na verdade não, falarem mal de você por trás, sabotarem o teu trabalho. Você, como um técnico já experiente, já deveria entender isso, que você lida com um grupo de 30 homens, cada um com uma personalidade diferente. Alguns, quem comanda deve saber isso, alguns têm uma personalidade que aceitam, outros têm uma personalidade que não aceitam, né? Só que alguns ficam calados e sabotam. Outros falam mais, como o Nuno ontem, que se rebelou, disse, olha, não dá. E você foi muito grosseiro com ele. Foi extremamente grosseiro com ele na beira do campo para todo mundo ver. Dentro do vestiário, aí é tudo bem, mas fora ali, acho que não foi legal. Mas enfim, não vai mudar nada, vai continuar como está e vamos entregar aí para Deus que as coisas possam andar a partir de semana que vem contra a Chape. A gente já perdeu o primeiro jogo contra um time fraco do Mirassol, não é o mesmo time do ano passado, e acho que o Vasco que abre o olho. A gente precisa abrir o olho porque não tá legal. Galera que acha que tá bom, que acha que é o tempo, que vai passar, que vai escrever aqui embaixo, que eu sou pessimista, que eu sou aquilo. Eu avisei antes do jogo. A minha preocupação era com o sistema defensivo. Se não arrumasse o sistema defensivo, perderia o jogo. Não deu outra, não precisa ser profundo conhecedor de futebol, não. É só enxergar um pouquinho do que está acontecendo com o Vasco. Mais uma vez o recorte, sem fazer um recorte negativo, como disse o técnico do Vasco. 17 jogos os últimos, incluindo o Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e um novo Campeonato Brasileiro. Foram 11 derrotas. 2 empates e apenas 4 vitórias. Sendo que das 4 vitórias, a gente coloca aí uma contra o Maricá e outra contra o Boa Vista. Se isso é ser positivo, sinceramente, para mim não dá. Boa sorte a todos nós. Deus e Nossa Senhora das Vitórias que ajudem o Vasco. Grande abraço. Em nome da Micromarket da Sete Cabete, estamos encerrando o Acorda Vascaínos. Tchau.